O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Mais uma vez, aqui no programa Conexão Gospel, nós temos um convidado mais que especial, sempre um pastor para falar do amor de Deus e contar o que Deus não só fez na sua vida, mas continuará a fazendo. Está conosco aqui pastor Murilo Silva, 31 anos, pastor Murilo Silva, casado, natural de Santa Cruz das Palmeiras. Pastor, a paz do Senhor Jesus. Pode ser, meu pastor. Seja bem-vindo aqui nos estúdios da TVD. Obrigado. É um prazer, uma alegria ter o Senhor aqui conosco para falar do amor de Deus. Tá? Sei que o Senhor tem um testemunho maravilhoso. Gostaria que o Senhor dividisse isso conosco, com os irmãos, com os telespectadores que estão em casa, para relevo, para aumento da fé de cada um deles. Maravilha. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos felizes por estar aqui nesta tarde com os irmãos, juntamente com essa conexão gospel com o nosso amado pastor Ronaldo. Estamos felizes. Eu gostaria de expressar a palavra que Salomão expressou em Lamentações capítulo 3, do versículo 20 a seguir, que as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumados todos os dias, e ela se renova. Se estamos aqui, é a graça, é a misericórdia. É a graça, pastor, que nos faz alcançar e levar em alguns lugares onde um homem não é capaz de levar. Sem dúvida, é como o senhor acabou de dizer, né? Se renova a cada manhã. Isso é glorioso. Pastor, o senhor tem 31 anos, o senhor dirige igrejas, o senhor é pastor já há quanto tempo? Pastor, pela misericórdia de Deus, nós estamos pastoreando desde os 26 anos, estamos ali na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, labutando, trabalhando para o reino, dando o nosso melhor, ainda que sabemos que nós temos muitos poréns, mas estamos ali lutando. Desde os 26 anos, estamos hoje com 31 anos, como o senhor já mencionou, e estamos aí, pastor. Graças a Deus, temos um testemunho para contar, compartilhar com os irmãos aqui, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Sem dúvida, é pastor da igreja AD, grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus. E Deus realmente é grande, poderoso para fazer além daquilo que sonhamos ou pedimos, né, pastor? É verdade, pastor. E isso é lindo, né, pastor? Na verdade, eu cresci dentro do catolicismo, e crescendo dentro do catolicismo, servindo o exército em 2013, as Forças Armadas na cidade de Pirassununga, passei por um processo de depressão. Meu Senhor. Passei por um processo de depressão, tendo síndrome de pânico, onde que ficava sozinho nos quartos de horas de serviço e se prostrava em lágrima, desespero total, porque há algumas síndromes de pânico que não podem ficar sozinho. A minha, no caso, era essa. Algumas querem só ficar sozinho, mas eu enfrentei isso e dali foi na onde que eu conheci o Evangelho, através de um sargento. E como? Através do sargento? Dentro das Forças Armadas. Que lindo, né? Passando por esse processo de depressão, eu conheci um sargento por nome Ardirley. Ele é um sargento, um pastor da Adventista, e através dele, ele pregava para um preso dentro do regimento. O preso ficava na sala da guarda, preso, e ali ele pregava para o preso do outro lado da cela, e eu do lado de fora sentado numa cadeirinha de madeira simples de escola. E a primeira palavra que eu escutei foi Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Um estava preso na grade e o outro estava preso nas garras do inimigo, que era você. Com certeza, ao ponto, pastor, preso de uma maneira que esse ano de 2013, onde eu passei por esse processo, eu engatilhei um fuzil num quarto de hora, onde que ficava o paiol, onde guardava as munições. Engatilhei o fuzil. Certo. E naquele momento comecei a chorar o desespero. Passei o rádio pro sargento de dia. O sargento de dia veio correndo com os dois cabos, um cabo e um soldado, aonde que eu tive a última visão. Ele gritando para mim jogar munição com carregadores. Aonde que essa última visão eu lembro a munição caindo com os carregadores, só que tinha uma munição na câmera do fuzil. E dali naquele momento, eu acordei depois de 12 horas. Eu acredito que preso, a minha alma presa, né, nas garras do inimigo, ali eu estive possesso, e aonde que o corpo de bombeiro me tirou eu daquele momento,
e depois de 12 horas eu acordei. Mas graças a Deus, Deus tinha uma obra, um projeto, e Deus não permitiu, né, o diabo ceifar a minha alma. E estamos aqui hoje, nesse momento ímpar, graças a Deus pela misericórdia dele. Que bom, maravilha. Olha a maneira que Deus trabalha, Deus é lindo. aonde, como diz a sua palavra, né? O Senhor trabalha onde que o homem não pode tocar. É verdade. Né? É verdade. No âmago, na alma, no centro do coração humano, transformando. Isso. E alcançou a sua vida lá. E alcançou. E você conheceu ouvindo a palavra lá, vinde. Né? Como o Senhor está chamando você na sua casa, vinde. Né? A mim, o próprio, são palavras do próprio Jesus. Com certeza. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É verdade. E a depressão é uma doença do século, né, pastor? Doença do século, tem afetado muito os nossos jovens, a adolescência, tem afetado muito, né, essa juventude. E quando eu passei por esse processo, eu não consegui ficar firme nos caminhos do Senhor, pastor. Só que, a partir daquele momento, eu saí do exército e eu conheci a minha esposa. E praticando das coisas do mundo, ao conhecer a minha esposa criada dentro da igreja, dentro da Assembleia de Deus, Madureira, Santa Cruz dos Palmeiras, ela me ensinou algo muito profundo. Para mim, adquirir um relacionamento com ela, eu teria que envolver com ela com as coisas espirituais. Olha. E automaticamente, é muito engraçado, pastor, porque ela me mandava mensagem e falava, para nós se conhecer você precisa ir na igreja, você precisa parar de beber. E automaticamente eu com uma visão que falava só para encantar ela que ia parar. Mas na verdade eu estava profetizando para a minha vida, que para estar com ela, eu parava de beber e ia na igreja. E confesso, pastor, ela foi muito sábia, me ganhou para Jesus e graças a Deus estamos caminhando, lutando. Sabemos que a ansiedade, a depressão, a psicologia diz que a depressão é um excesso de problema no passado. O estresse é um excesso de problema no presente. E a ansiedade é um excesso de problema no futuro. Só que hoje, biblicamente, nós aprendemos a lidar com a ansiedade. Paulo diz em Filipenses, mandando a carta à igreja em Filipos, no capítulo 4, do versículo 6 a seguir, ele diz que a paz de Deus excede todo entendimento. E ainda mais, e eu amo isso, porque Paulo ensina a nós, no momento de ansiedade, deixar as nossas petições entregar ao Senhor, ao ponto que ele fala assim, que nós devemos pensar tudo aquilo que é justo, que é honesto, que é sincero. Aonde que nós aprendemos, pastor? Vencer a ansiedade. De que forma? Pensando naquilo que é honesto, naquilo que é louvável a Deus, naquilo que é justo, com a palavra de Deus. Então talvez você que está desse lado, né, enfrentando a ansiedade, a depressão, a doença desse século, nós sabemos que a palavra de Deus nos direciona, pastor. Nos direciona, dizendo que nós devemos pensar naquilo que é louvável a Deus, naquilo que é justo. E isso nós aprendemos muito com a palavra de Deus, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Augusto Curry, um dos escritores, psicólogo cristão, ele diz sobre o SPA, né? Síndrome dos pensamentos acelerado. E hoje está tudo acelerado, tudo muito rápido, tudo num clique, tudo instantâneo, mas o Senhor, ele nunca chega tarde. Nunca chega tarde. Ele chega na hora certa, no momento exato. E ele não falha. Aí ele não falha, como chegou na vida do Senhor, como chegou na minha vida e também está chegando na sua vida através deste programa, o Conexão Gospel. Glória a Deus, eu creio. E Deus tem muito mais para você. Pastor, e nessa caminhada sua, eu sei que o senhor tem um desafio grande, jovem ainda, né? É verdade. Jovem, pastoreando em Santa Cruz das Palmeiras. Os trabalhos hoje que a igreja está em andamento lá na sua cidade, como que o senhor tem desenvolvido esses trabalhos, a busca de almas, a busca de pessoas, sarar, tratar pessoas através do Evangelho, através da palavra de Deus? Pastor, nós estamos uma igreja que preservamos muito, colocamos como um princípio de fé a palavra de Deus. Até porque, dentro das Assembleias de Deus, dentro das igrejas, o púlpito é o centro, com um motivo dentro da igreja, que a palavra de Deus que está sobre ele rege como centro aquela casa de oração. E nós temos preservado isso. Através do ensino bíblico, nós estamos ali, como já dizemos nessa tarde, dizemos que com 26 anos começamos a pastorear. E é bem verdade que há 2 anos atrás, Deus nos deu um desafio.
que é construir uma casa de oração. E pastor, vivemos muita experiência. Experiência que foi ao ponto de eu estar lendo um livro chamado Quarta Dimensão, escrito pelo pastor David Paul Shaw, morreu o ano passado. Este livro fala muito sobre fé. E aquele livro, ele contando um testemunho sobre uma cadeira, sobre uma mesa, uma escrivaninha que ele tinha vontade de adquirir. E a partir daquela leitura despertou um desejo em mim. Quando ele disse que vendeu o seu carro para comprar um terreno para a igreja. Só que a sua esposa não aceitou muito. Ele vendeu o carro para comprar o terreno para a igreja. Né? Que fé! E logo isso queimou no meu coração. Eu tinha uma empresa de tornearia mecânica. Eu decidi vender a empresa para envolver mais com a obra de Deus. Calma aí, pastor. Você vai ficar conosco até o próximo quadro do programa Conexão Gospel. Voltamos já com este programa e você vai ouvir esse lindo testemunho. Fique conosco. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos com o programa Conexão Gospel e pastor Murilo vai continuar contando essa experiência na reforma, na construção do templo da casa de Deus. Pastor, é uma experiência maravilhosa que vivemos. No ano de 2021, sentamos em nosso coração em fazer a construção deste templo. Como eu disse, eu tinha mencionado para minha esposa o testemunho do pastor David Paul Shaw. E ao falar para ela sobre vender a empresa para cuidar de igreja, foi um desafio, pastor. Foi um desafio. Mas sempre mencionando para ela as palavras de Paulo em Filipenses, que o evangelho, para nós ganhar, nós precisamos perder algumas coisas. E ao ponto que então ela passou por um processo, por não concordar, por não aceitar a vontade de Deus para nossas vidas, né? E após isso então começamos a construção da igreja. Mas começamos uma construção, foi um desafio, porque chegava dia, pastor, com o desejo de acabar, a ansiedade de acabar aquela construção. Eu entrava dentro do salão, olhava, tinha pedra, olhava dentro do salão, tinha Maria. E eu lembro como se fosse hoje, certa feita, eu entrando dentro do salão, falei, Deus, eu tenho areia, tenho pedra, tenho tijolos, mas falta cimento. E ao voltar, pastor, eu olhei para dentro do banheiro, tinha 10 sacos de cimento. E se o senhor perguntar de onde que veio, eu não sei. Eu só sei dizer que foi providência de Deus, cuidado de Deus. Nós vivemos muita experiência, a ponto de pessoas ímpias contribuir, ajudar, somar, tudo através da fé. A gente sempre expondo, mostrando para a igreja o trabalhar, o agir de Deus. E foi gratificante, pastor. Foi 1 ano e 8 meses de construção e 1 ano e 8 meses de milagre. 1 ano e 8 meses vivendo da fé. E eu acredito, pastor, a fé é isso. Ele é capaz de mover montanhas, né? Sem dúvida. Isso é as palavras de Jesus, né? Tudo que pedires com fé, acreditando, o Pai, o nosso Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele tem poder para nos conceder. Sem dúvida, né? Como prossegue o Evangelho, né? Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Se abre. E desta forma, o Senhor foi clamando a Deus e Deus trabalhando na sua obra. Clamando a Deus e Deus trabalhando, né? E hoje, né, através desse templo, eu digo sempre assim que uma casa de oração, uma igreja, um templo aberto, sempre está evangelizando. Só por estar ali, já está evangelizando. Com certeza, com certeza. E é gratificante, pastor, porque a gente vê Deus em tudo, trabalhando. Quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus ele tem suas formas de cuidar, de trabalhar. Porque aquele que chamou é fiel, pastor. Ele é fiel para nos guardar.
Na mesa, Louvado na casa seja de Deus. Davi, tinha 6 irmãos. Tinha homens combatentes, homens como Samá, mas a Bíblia diz que ele decidiu chamar aquele que o pequeno, o menor lá no pasto. E Davi passou por muitos desafios, pastor. E um dos desafios que Davi passou foi até mesmo Saul. Davi passou por vários desafios. Só que em todos os desafios, aquele que chamou ele lá no pasto, atrás dos currais, como está escrito em 1 Crônicas capítulo 17, guardava ele. Olha Deus falando conosco aqui, que em todos os desafios da sua vida, Deus está passando contigo. Eu creio. Como diz o Salmo 91, o salmo mais conhecido, né? Pode cair 11 mil, mas tu não serás atingido. Assim eu creio. lindo. E dessa forma, pastor. E é interessante você que está, telespectador, que está nos acompanhando, é interessante você entender, ainda que o chamado seja doloroso, ainda que o chamado seja sofrido, mas vale a pena obedecer e ouvir a voz daquele que chamou. Lembra de Jonas, pastor? Sem dúvida. Meu Deus. Profeta do grande peixe. Jonas, a missão dele não era fácil, né, pastor? Pregar na cidade de Nínive não era fácil. Mas Jonas tinha que ter a ciência que aquele que ordenou ele para pregar em Nínive ia aguardar ele. Então, é muito interessante. Não adianta nós, você e eu, pastor, nós fugimos do nosso chamado. Talvez você tenha tentado fugir de várias formas do seu chamado, mas não seja um Jonas. Olha que interessante. Mas até aqui no programa Conexão Gospel, Deus está falando com você. Eu creio. Interessante, pastor, que Jonas enfrentava uma tempestade. E toda a colheita estava dentro daquele barco. Sim. E olha que interessante. A Bíblia fala que nessa tempestade só foi cessar quando Jonas confessou. Quando Jonas confessou que o problema era ele. Que o erro era ele. Então, pastor, talvez alguém está desse lado aí da câmera ouvindo, e está passando por um processo de tempestade. E a palavra de Deus qual é, pastor? A palavra é obediência. Faça aquilo que Deus te chamou. Não fuja do seu chamado. Não fuja daquilo que Deus chamou. E é interessante, pastor, eu gostaria de deixar uma palavra aqui que se encontra em Atos, capítulo de número 9. Através do meu testemunho, como Cristo me salvou, eu aprendo muito com o apóstolo Paulo. Está escrito em Atos 9, no versículo 2 a seguir, vai dizer: pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, que conduzissem presos em Jerusalém. Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, que diz que ele era da cidade de Tarso de Cilícia, homem judeu, aprendeu foi instruído nos pés de Gamaliel. E é interessante que Paulo está indo a Damasco. Paulo, acredita-se que os historiadores que ele fazia parte da sinagoga, das 72 cadeiras, a cadeira do pastor, do presidente, na verdade, sentado na cadeira de Moisés, e ele está com uma dessas cartas para açoitar e prender todos os cristãos. Só que no meio de caminho para Damasco, ele se depara com Cristo. E eu não sei se é de cavalo, não sei se ele estava a pé, mas eu sei que ele caiu por terra. E quando ele caiu, ele estava de pé como um perseguidor do cristianismo. Ele estava de pé confrontando toda a igreja, tentando açoitar, prender. Mas quando ele cai, ele se depara com Cristo, ele levanta outra criatura. Esse é o poder do Evangelho, pastor, que aconteceu com a minha vida. Quando nós se deparamos com Cristo, nós se deparamos com o Evangelho, nós somos transformados através deste Evangelho. Paulo cai como um perseguidor e levanta como um perseguido. A mensagem do Evangelho não só informa, mas transforma. Transforma. Porque Paulo mesmo disse em Romanos 1, verso 16, que o Evangelho é poder de Deus. Eu não se envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Primeiro para os judeus, depois para os gentios, nós, que é para a salvação, né? Então, esse Evangelho tem poder para salvar. E a expressão salvar é muito interessante, porque essa expressão salvar no original significa, né, sotéria, que traz o sentido de chegar até o fim em segurança. Então, o Evangelho tem o poder de levar eu e você, todo telespectador, enfim, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em segurança. Esse é o Evangelho. Deus seja louvado, pastor Murilo, pela sua vida aqui nos estúdios da TVD. Gostaria que o senhor dirigisse uma oração. Muitas pessoas me encontram na rua e falam: olha, eu gosto, tem até um momento de oração lá, que maravilha, que glorioso. Eu gostaria que o senhor orasse por todos os nossos irmãos que está acompanhando este programa
e depois da oração já convidassem eles, né, para os dias de culto também na sua congregação, lá em Santa Cruz do Palmeira e também aqui, né, em Mococa. Maravilha. Pastor, vamos estar orando então. Louvado seja Deus por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Glorificamos a Deus por tudo. Amém? Amém. Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade ímpar de uma vez mais ao Senhor Jesus Cristo, nós estarmos aqui pregando o Teu Evangelho a toda criatura. Senhor, nós pedimos para que o Senhor alcance cada um que está, Senhor, dentro do seu lar, com a sua família. E nós precisamos que o Senhor alcance essa alma que está sofrendo de ansiedade, de depressão, sofrendo crise de síndromes de pânico. Nós pedimos ao Senhor Jesus Cristo, repreende todo o mal, repreende toda a crise de ansiedade, tudo aquilo que tem confrontado, afrontado esta alma, e pelo poder do Teu Evangelho alcance essa vida. Dá, Senhor, tirando o fardo pesado e colocando o fardo leve sobre esta vida, sobre essa família, trazendo paz, segurança, tranquilidade, amor sobre esta casa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pastor, eu quero deixar aqui meu convite, todos aqueles que estão, todos os espectadores que estão nos vendo e ouvindo. Nós somos de Santa Cruz dos Palmeiras e lá nós temos culto na terça, quinta, sábado e domingo. Santa Cruz dos Palmeiras estamos localizados na rua Luiz Silvestrini, número 68. Deus tem feito maravilhas em nosso meio, Deus tem manifestado a sua glória, eu de você não perdia. Talvez você aqui de Mococa, mais perto, procure uma igreja mais próxima da sua casa, tem seriedade com a palavra de Deus, e eu tenho certeza que essa palavra, esse evangelho que me alcançou, vai te alcançar também, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Deus abençoe.